Glória a Deus. Amém. Como é bom poder ter essa liberdade de falar do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos uma palavra no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, parte B. Agradável vontade de Deus. É mais conhecido esse versículo quando se fala para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre agradável vontade de Deus. Amém? A soberania de Deus é inquestionável. Ele, como criador e mantenedor do universo, tem direito absoluto sobre toda a criação, até porque ele fez. E Deus quer ser obedecido. Sabia disso? Repita comigo: Deus quer ser obedecido. Mas Deus, ele quer ser obedecido de uma forma voluntária. Deus quer ser obedecido de uma forma amorosa. E isso somente acontecerá na vida daqueles filhos que reconhecem o que ele é e tudo o que tem feito em suas vidas. Falando em Deus querer ser obedecido de uma forma voluntária ou amorosa, eu poderia usar como exemplo uma pessoa que não tem afinidade nenhuma, que talvez está namorando ou está noivo de alguém, de outra pessoa, por obrigação, porque o pai gosta, porque a mãe gosta, e beija aquela pessoa, mas não sente nada. Não sente nada. Não está com aquela pessoa de uma forma voluntária ou por amor. Está por obrigação. Eu pensei muito em colocar isso como exemplo. Se você estiver com Deus por obrigação e não por amor, e não de uma forma voluntária, de um desejo seu, você sabia que não dá liga, não dá clima, até porque você e Deus, a Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Então, a vontade agradável de Deus deve ser o nosso alvo permanente. Estar diante da vontade revelada na palavra e cumprida dentro do propósito certo é aquela vontade que surge como orientação específica do Espírito Santo. E se a seguirmos e obedecermos, você pode ter certeza que nós seremos vitoriosos. Quem não quer ser vitorioso? Não é verdade? Vitoriosos. Cristo é o nosso modelo quando se trata de agradarmos a Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam a Deus eram de aroma agradável. Lá em Êxodo 29, versículo 18, diz: Depois queime o cordeiro, o sacrifício inteiro, sobre o altar. É oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Do mesmo modo, uma vida que se consagra, do mesmo modo, uma vida que se sacrifica ao reino de Deus, também é agradável a Deus. Exatamente como fez Cristo a cada um de nós. O fogo de Deus sempre cai sobre aqueles sacrifícios que o agradam. Agradamos a Deus no que fazemos quando colocamos o coração ou nos dedicamos de corpo e alma em cumprir aquilo pelo qual Ele nos chamou ou entregou em nossas mãos.
O contrário disso, a pessoa é amaldiçoada. Pastor, é amaldiçoado se o que Deus colocou em minhas mãos eu não fizer de boa forma? É. Quem disse isso foi Jeremias, no capítulo 48, versículo 10. Ele disse: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Prestou bem atenção? Quem cumpre a agradável vontade de Deus está disposto a ir até as últimas consequências, como fizeram os 3 hebreus diante de Nabucodonosor. Você lembra dessa história? Vamos relembrar essa história juntos? Lá em Daniel, no capítulo 3, nós lembramos que Nabucodonosor, ele fez uma imagem, né? E pediu para se reunir para a dedicação da imagem que ele mandou erguer e ficar todos em pé diante dela e depois se prostrarem diante daquela imagem. Só que havia uns judeus chamados Sadraque, Mesaque e Abednego que responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos, né? Porque assim, Nabucodonosor falou: se vocês não se prostrar diante da imagem, eu vou colocar vocês numa fornalha de fogo. E eles disseram: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou e ele deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem bem forte Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nos atiramos no fogo? Eles responderam: sim, rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4º homem desamarrado e ileso andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus vivo, saiam e venham. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, ao seu manto não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto, a adorar outro Deus que não fossem o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada num monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira.
Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, meu querido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se prepara para ser promovido, mas não para ser promovido pelo homem mortal, mas para ser promovido por Deus. Quando nós agradamos a Deus, Deus, ele nos promove. Está claro aqui que na agradável vontade de Deus, o crente se entrega completamente ao Senhor e é protegido por Ele. Amém? Guarde essa palavra. Guarde essa palavra e toma posse dessa promessa. Amém? O Senhor é contigo. Deus, muito obrigado por esse momento. Senhor, continue através do Teu Espírito Santo movendo o coração das pessoas para agradar ao Senhor, para que eles possam ser um perfume suave às tuas narinas, no nome do Senhor Jesus. Amém.